Ah, Boa noite, queridos amigos, queridas irmãs. Aqui estamos iniciando mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, desejando a você paz em seu coração, sobre todos nós, as bênçãos do nosso Mestre Jesus, nosso governador espiritual, que sempre está conosco, e também agradecemos a proteção, o amparo e a inspiração dos nossos queridos amigos e benfeitores espirituais. Mas eu não faço o Espiritismo e Educação sozinho. Vou chamar aqui para a tela, então, meu querido amigo, grande companheiro de trabalho, Ronaldo Gomes, para a sua saudação inicial. muita paz, saúde, que Jesus nos abençoe, que possamos apenas, eu e Marcos, ser o intérprete dos nossos próprios anseios em busca da verdade. Gratidão a todos mais uma vez por estarmos aqui. Boa noite, Muito Marcos. bem. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo. Vamos conversar sobre educação e espiritismo, mas hoje com um tema bem específico: o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo da criança. Já estou sabendo, Ronaldo, que já me foi informado que já tem gente pedindo para fazermos 2 programas sobre esse tema, que acharam muito interessante e importante. Realmente há muito que se falar sobre essa questão do desenvolvimento do cognitivo e do afetivo das nossas crianças. Ronaldo, me permite aqui, então, situar todos aqueles que estão nos acompanhando sobre o que seja uma coisa e seja outra. Ou seja, o que é desenvolvimento cognitivo e o que é desenvolvimento afetivo ou emocional. Vamos começar com cognitivo. Calma, minha gente. Cognitivo significa inteligência. Na verdade, o processo de desenvolvimento do conhecimento do mundo e da vida. E não esqueça, hein? Nós estamos iniciando o programa e você pode fazer sua pergunta. Já tem participantes, mas daqui a pouco nós vamos citar os nossos participantes. Está aí na tela para que você possa fazer sua pergunta, participar do nosso programa pelo WhatsApp aqui da Web Rádio Estação da Luz. Então, o desenvolvimento cognitivo é um conjunto de habilidades mentais para obtenção do conhecimento. É um processo, ou seja, o processo que a criança vai realizar para conhecer o mundo e a vida. Dentro desse conjunto de habilidades que ela vai utilizar, nós vamos destacar algumas dessas habilidades que são ligadas à cognição. Então, nós teríamos o pensamento, o raciocínio, a abstração, a linguagem, a memória, a atenção, a criatividade, também a resolução de problemas, ou seja, tudo aquilo que é ligado ao uso da inteligência. Então, tudo isso tem que ser trabalhado pela educação para que a criança possa realizar o seu desenvolvimento cognitivo. Ou seja, possa utilizar essas habilidades para o processo do seu desenvolvimento cognitivo ou intelectual. Isso em síntese. Nós vamos explorar mais isso aí. Uma boa noite para a nossa Fernanda Linhares, lá de Florianópolis. Nós temos, pelo outro lado, o desenvolvimento afetivo ou desenvolvimento emocional. O emocional, o afetivo, é muito importante porque ele está ligado ao nosso estado de espírito. Que, para entendermos bem, por exemplo, quando você está alegre ou quando você está triste, então são estados de espírito ou estados de ânimo que precisam ser trabalhados, entre outros estados, né? Só dei aqui um exemplo. Sendo que, em O Livro dos Espíritos, na questão 779, quando Allan Kardec está abordando a questão da marcha do progresso, essa questão é importante para o tema de hoje, porque os espíritos, ao responderem a Allan Kardec como o espírito faz o seu desenvolvimento, e nós partimos da consideração que todos nós somos espíritos, que o espírito faz esse desenvolvimento, primeiro, por si mesmo, ou seja, utilizando as suas habilidades mentais
intelectuais nesse processo de desenvolvimento cognitivo, mas também faz o seu progresso, o seu desenvolvimento, através dos contatos sociais, onde um auxilia o outro nos seus aprendizados. E é aqui, então, que nós podemos destacar a família e a escola, dentro desse contexto da convivência social e de receber a ajuda dos outros, que, no caso, mais especificamente, são os pais e os professores, estão realizando o desenvolvimento emocional e também o desenvolvimento cognitivo. Afinal, não é, Ronaldo? Nós somos, como espíritos, nós temos tanto a inteligência quanto o sentimento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, os Espíritos informam a questão de termos a inteligência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, bem mais claro, está lá colocado no capítulo 11, que nós também somos dotados de sentimento. Bom, isso quer dizer, então, é o que parece, que nós precisamos trabalhar na educação esses dois processos de desenvolvimento, não é, Ronaldo? O cognitivo Perfeito. E o emocional. Seria isso? Perfeito. E aí vai por terra aquele discurso que muitas vezes ouvimos: eu nasci na família errada, eu nasci num país errado, eu nasci no bairro errado, e por aí vai. Nada disso. Nós nascemos no lugar certo. É ali todo o meu processo individual e coletivo de minhas habilidades. Ou seja, no campo intelectual, cognitivo, e no campo moral. É ali que eu tenho que desenvolver. É nesse aspecto que começa e se principia todo o nosso contexto, inclusive cultural. Eu prefiro mais, Marco, a cultura da Rússia, a cultura dos Estados Unidos, da Índia. Pode ser afinidades que você tem de outras vidas, quem sabe. Mas, neste momento, você precisa estar aqui no Brasil, passando pelo que está passando, neste momento, com sua família, com os seus, na rua onde mora. O que não significa que eu não possa me desenvolver e progredir para outros caminhos, outros países. Não é isso que nós estamos discutindo. É só o que nós queremos dizer, que este processo se principia na família, sim, aonde você está inserido, com todas as especificidades, as problemáticas que a família ali tenha. Eu coloquei isso, Marcos, porque tem esse discurso. Nasci na família errada. Não, você não nasceu na família errada. Nasceu, repito, aonde você precisa se desenvolver a empatia, o amor, trabalhar a antipatia que existe naquela família, na comunidade, a escola que você vai aprender, ter os seus primeiros momentos de lições, e aí entra um campo, realmente vai precisar de 2 ou 3 programas. E aí entra o campo da educação, que é o segmento da escola e a comunidade, como desenvolvimento desse processo, tanto cognitivo quanto o moral. É verdade, Ronaldo. E eu estava aqui, você estava falando, estava recordando Pestalozzi, na sua carta de Stans. Aliás, deixa eu situar o nosso público em relação a isso. Entre os anos de 1799 e 1800, Pestalozzi, que foi um educador suíço, ele foi designado como educador para a cidade de Stans, para lá ele dirigir um orfanato. A cidade de Stans e a sua região havia passado pela Guerra Napoleônica, não? Ou seja, as invasões de Napoleão Bonaparte. Então, muitas crianças estavam órfãs ou muitas famílias tinham sido levadas à miséria. Então, lá em Stans, estava assim um estado de calamidade pública. Ele foi para lá, então, com a missão de levar as crianças para o orfanato e cuidar delas, como se fosse uma escola. Pois bem, ele fez isso, ele cuidou de início de 40 crianças, mas ele chegou a praticamente 80,
Então ele disse, e ele depois que terminou, né, essa experiência em instância, ele escreveu uma carta a um amigo, onde ele relatou toda a sua experiência, as suas finalidades, objetivos, o que ele tinha feito, por quê? Nessa carta, que é muito importante a nível educacional, ele informa, e olha que coisa maravilhosa para nós agora aqui, porque vai se casar com o Espiritismo, né? Ele informa que a primeira coisa que ele fez com aquela criançada foi desenvolver as virtudes, ou seja, ele entrou primeiro para o desenvolvimento moral, né, o emocional, afetivo. E ele diz na carta ao amigo que ele fez isso porque não adianta passar conhecimentos, né, os mais variados, às crianças, se elas não têm noção, né, para que servem aqueles conhecimentos. Ora, elas estavam numa situação de guerra, de orfandade, de miséria, cheias de problemas, né? Ele falou, não adianta eu querer aqui ensinar matemática, isso e aquilo para elas. Eu preciso tocar primeiro o coração delas, trazê-las para mim, elas sentirem a importância, então, dos cuidados, da escola, né, de começar a conhecer as coisas, para que realmente funcione. Bom, eu estou dizendo que isso se liga ao Espiritismo, porque Kardec, aqui na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, ele pergunta se o desenvolvimento moral segue imediatamente o desenvolvimento intelectual. E os Espíritos dizem que imediatamente não. Normalmente nós temos o desenvolvimento intelectual e, na sequência, nós vamos tendo, então, o desenvolvimento moral. Isso por quê? Porque o desenvolvimento intelectual vai nos levar a duas coisas muito importantes. Primeiro, compreensão do bem, porque é você se desenvolver intelectualmente que você começa a separar, né, o bem do mal, você começa a compreender a importância do bem, os benefícios dele, as suas boas consequências. E também o desenvolvimento intelectual nos leva a saber utilizar o livre-arbítrio. Lembrando que o uso do livre-arbítrio é uma conquista do espírito, mas que nos leva à responsabilidade de responder pelas escolhas que fazemos. Agora, não é, Ronaldo? Nós chegamos já num patamar de desenvolvimento intelectual ou cognitivo que já está pedindo, né, está solicitando que comecemos a nos debruçar mais no desenvolvimento moral, que Pestalozzi já chamava a atenção. Porque ó, nós já pensamos, nós já raciocinamos, nós já usamos o livre-arbítrio. Então está na hora, não está, Ronaldo? Na educação, de começarmos a focar no moral. Sim, até porque, Marcos, no nosso início, lá nos idos, faz pouco tempo isso, das cavernas, ainda descobrindo a roda, o fogo. Você vê que essa descoberta, nós percebemos que intrinsecamente a moral, esse sentimento do bem, ele está ligado ao desenvolvimento intelectual. Porque o fogo não é para eu, só para mim. Não. O fogo, a roda, não é só para o meu uso. Ou seja, a parte da intelectualidade, as tecnologias que vão sendo descobertas para o desenvolvimento individual e coletivo, ele passa também por esse aspecto moral ou das virtudes. Porque eu preciso pensar no outro. Ora, eu descobri algo, mas esse algo que eu descobri foi para quê? Vamos lembrar de Santos Dumont? O avião, que ele ficou chateado, porque a descoberta, tudo que ele fez da criação do avião foi para a coletividade, algo bom. Agora, se o homem levou para fins bélicos, guerras, é um detalhe errado desse homem ou desses homens intelectuais, inteligentíssimos, mas que de virtude ainda está pensando muito no ego, no egoísmo, no seu bel prazer, nessa coletividade minha, aos meus, e não na coletividade humana, pensando no outro, na empatia de fato, como Jesus preconizou. Aliás, eu penso que Jesus é o que você colocou agora, esse vértice.
essa separação aí da moral, das virtudes e do intelectual. Porque com 12 anos, ele mostrou todo o conhecimento das habilidades intelectuais. Todas. E lá nos textos bíblicos, está claro, ficaram maravilhados, porque Jesus falou com 12 anos sobre tudo. Vamos colocar entre todas as ciências da época e muito mais coisas. Como pode uma criança com 12 anos? Mas a sua moral ilibada veio corroborar ao longo do processo, quando ele vem, de fato, cumprir a missão. Olha o lado do amor, da empatia, da coletividade, mostrando com Nicodemos o ápice dessa intelectualização, mas do lado do amor e das virtudes ligado às duas asas, Marcos, como você colocou, que os Espíritos falam. Amai, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos. Aí corrobora com Pestalozzi, né? Uhum. Amai-vos, o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. É por isso, né, que nós, normalmente, chamamos a atenção dos pais, porque os pais são os primeiros educadores, são educadores muito importantes dos espíritos que reencarnam, que estão no período infantil, que os pais precisam observar, sentir e corrigir as más tendências. Porque nós temos que entender que estamos num planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações. Praticamente todos que estamos aqui reencarnados somos espíritos imperfeitos. Obviamente que cada um no seu grau de desenvolvimento, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, mas todos nós somos espíritos imperfeitos. Portanto, todos nós necessitamos da corrigenda dos nossos maus hábitos, porque nós ainda temos os maus hábitos, como Kardec nos informa. Então, os pais precisam tomar muito cuidado com isso. E hoje nós estamos vendo aí eu vou chamar de geração celular, né? Ou geração smartphone, como queiram, né? Mas não são só as crianças, não, porque nós apontamos que essa criançada hoje, esses adolescentes, não largam o celular, mas não são só eles, não. Eu tive a oportunidade de observar bastante, e estou perto aqui de pais também, e eles estavam observando, né? Os pais sentados, né, no sofá, os filhos ali brincando, e os dois pais, pai e mãe, cada um no seu celular ali, tá? E aí eles falavam com os filhos, mas sem tirar os olhos do celular e sem deixar de ficar lá teclando e navegando, né? Aí veio aquela coisa, não, então vamos comer, né? A criança, quando está brincando, está na maior brincadeira, está junto lá com o irmão, aquela coisa toda, a tendência muito natural da criança é dizer não, porque ela não quer parar a brincadeira. Então é natural dizer que não quer comer naquela hora, tá, porque não quer parar de brincar. É natural isso. Tá? Muito bem, mas só que os pais precisam ter autoridade moral, porque se é a hora da refeição, que se precisa se alimentar, é a hora de se alimentar. Mas, e eu estava observando e vejo lá, os dois sem desgrudar os olhos dos seus respectivos celulares. Mas agora é a hora, vamos. Mas, Ronaldo, o vamos não fez com que eles se levantassem, nem que desligassem lá o celular. Quer dizer, foi um vamos sem olhar para os próprios filhos, seria um tipo de autoridade, e eu fiquei olhando e vi que continuou tudo na mesma. As crianças continuaram a brincar lá no chão, e os pais continuaram sentados no sofá, navegando lá no celular. Dá aquela vontade, né, Ronaldo, como educadores que nós somos, daquele comichão, dizer, acho que eu vou intervir nessa situação, isso não é possível. Mas claro que você tem que se segurar, né, você só observa, mas traz aqui para o programa. Né, para quem é pai, quem é mãe, avô ou avó, toma muito cuidado com isso. Agora, como que você vai corrigir as más tendências do espírito se você não corrige as suas más tendências? Olha que problema. Olha a nossa Cláudia Duque aí, lá de Leopoldina, Minas Gerais. Um abraço a você, Cláudia, grande abraço, amiga. Cláudia, que Jesus, Fernanda. E aí, Ronaldo, como nós podemos ver, nós não temos assim um problema
intelectual. Nós temos aí uma grave questão moral que não está sendo trabalhada. E aí nós entramos Perfeito. nessa questão do desenvolvimento moral, quero... do desenvolvimento emocional, não é? Perfeito. Eu quero fazer uma observação, Marcos. Nós dois aqui, Sim. e é bom para que todos percebam. Eu estou com 62, você é mais novo do que eu, é claro, né? Vamos pular essa parte. Eu só tenho 65. Não, só não, 25, desculpa, 25. Pois é isso aí. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte: eu e Marcos também passamos pelo processo. Erramos muito lá atrás. E ainda estamos no processo. Porque senão fica parecendo, Marcos, puxa, os dois falam bem, são santinhos, né? Eles sempre fizeram. Nossa Senhora, não é nada. Nós viemos aprendendo dentro de um processo natural, estudando muito, na prática, não só na teoria, que é preciso ficar claro. A teoria nos acompanha, eu e Marcos, muito por esse Brasilzão aí, que não é fácil, não é, Marcos? Nas escolas, nas famílias, nós também estamos no processo igual a vocês. Se hoje nós estamos um pouquinho mais em relação a alguma coisa, mas esse mais nos dá mais responsabilidade diante da nossa família e diante do trabalho que realizamos. É isso que é preciso entender. A moral, a virtude é isso. Marcos, eu errei, me desculpe, estou no processo. Legal, poxa, o cara dá um exemplo legal, ele erra e também reconhece o próprio erro, porque senão parece que é santidade, não é nada disso. E eu gostaria de ler uma partezinha, Marcos, que é de um livro, você talvez não conheça, é Educação com o Cristo, é de Marcos Demário, acho que você não conhece, tá? E no item 12 ele diz assim, do desenvolvimento cognitivo e emocional. Eu sugiro que quem puder adquirir esse livro, é muito bom. Educação com o Cristo. No último parágrafo, vamos lá, porque é muito grande, eu peguei esse trechinho para que sintetize um pouco do que queremos falar. Olha só que beleza, o último parágrafo. Na educação moral, trabalhamos para que o indivíduo, na sua singularidade, faça crescer seu senso moral diante de situações, desafios. Olha o que nós falamos anteriormente. A prática, que o fazem pensar e colocar-se no contexto da vida. Uma preparação é o que nós devemos fazer com nossos filhos. Prepará-los para a vida, não para nós, mas para a vida. Continuando, com sua criticidade aguçada, críticos, observação das coisas ao seu redor, o que eu vou fazer só para o meu bel prazer, para o outro? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Aí ele diz, saberá então distinguir o bem e o mal, para si e para os outros, sem discursos falseadores, que é o que nós muito estamos vivenciando com os sofistas de hoje em dia, da atualidade, equilibrando assim o desenvolvimento cognitivo e emocional. Daí, Marcos, me perdoe, mas eu tinha que fazer essa observação, sabe por quê? Quando eu faço perdão, eu sei que não estou falando nada demais, mas é que tem que dar essa nuance da nossa preparação dos nossos filhos, com nossas crianças, com os nossos adultos, que a gente faz trabalho com as famílias também, com essa preparação dessas duas balanças de observação do bem e do mal, da criticidade, de se reconhecer que você está no meio, que algo que eu fizer hoje, achando que não vai acontecer nada comigo depois, é o que nós estamos vivenciando como educadores, como professores, como pais, como avós, como tios. Que direção eu estou dando para a minha vida primeiro, e depois para com os meus? Não é o amar ao próximo como a si mesmo, nem a empatia. Então, esse trechinho, pequeno, eu sei que é pequeno, mas ele sintetiza basicamente o que nós estamos aqui conversando. É verdade, Ronaldo. E eu quero também aproveitar para dar uma palavrinha aos professores, já que nós estamos aqui nos referindo também aos pais, mas aos professores,
para que não esqueçam que em educação é preciso trabalhar na escola o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo ou emocional. Ah, mas desenvolvimento cognitivo nós já trabalhamos, né, ensinando as matérias. Não, desenvolvimento cognitivo não é isso. Nós vimos aqui até esse momento que desenvolvimento cognitivo é um processo que trabalha com as habilidades mentais da criança, do educando, né, do aluno, ou seja, vai trabalhar o pensamento, o raciocínio, a criatividade, o livre-arbítrio, a memória, etc. Tudo que faz parte desse arcabouço mental para que ele desenvolva isso. Mas vai desenvolver como? Através das situações de desafio, através do fazer, pensar, escolher, decidir, avaliar consequências. Aí o que é que nós temos? Nós temos, então, o aluno com autonomia, o aluno com criticidade. Isso é muito importante e não tem nada a ver com ideologia nem de esquerda, nem de direita, nem disso, nem daquilo. Nós estamos apenas falando de uma questão educacional, porque o ser humano é um ser pensante, é um ser de sentimento, é um ser que o tempo todo precisa fazer escolhas, ele precisa ser construtor de si mesmo. Agora, se eu não deixo ele pensar, se eu não deixo ele utilizar as suas habilidades mentais, se eu simplesmente imponho aquilo que eu quero, se eu não levo em consideração o ritmo de aprendizado que ele tem, e cada um tem o seu ritmo, como que eu vou querer depois um adulto que não seja simplesmente mais um no rebanho? Não terá como, porque eu não deixei ele se desenvolver. Como que eu vou querer que ele tenha senso moral se eu não permitir, durante todo o período escolar, que ele fizesse escolhas? Porque sempre foi, hoje nós vamos estudar isto. E se ele me perguntar por quê, normalmente o professor tem uma resposta atravessada, né? Por que tem que estudar? Porque um dia você vai precisar disso. Porque está no programa e eu tenho que dar. Mas essas respostas impedem que o aluno se desenvolva, tanto por si mesmo como no contato com os outros, porque ele não pode fazer nada. Então, professor, não fique preso simplesmente à sua disciplina, aos seus conteúdos. Utilize o tempo da famosa aula, mas utilize esse tempo para permitir que eles trabalhem em grupo, para que eles debatam, pensem, não é, Ronaldo? E o aspecto também, por favor, colegas, amigos, professores e educadores, será que as nossas frustrações que carregamos conosco não está atrapalhando o nosso trabalho? Pensem nisso. Vamos pensar nisso. Sem percebermos, por muitas vezes, todas as nossas frustrações que trazemos, que é natural, de problemas já trazidos da nossa infância, ou do dia a dia da nossa vida, enfim. Será que isso não está acarretando no meu momento de estar ali realizando esse trabalho educacional, não está atravancando, deturpando, parando no tempo e no espaço esse desenvolvimento para com o meu educando? É uma reflexão. Eu não estou afirmando, mas eu estou me colocando também no processo. Será, Marcos, que isso muitas vezes não é uma barreira que até inconscientemente eu me deixo levar por isso e acabo frustrando também o outro neste processo ensino-aprendizagem? Você sabe, Ronaldo, que essa sua fala me faz lembrar uma professora que eu tive no antigo curso ginasial, que hoje equivaleria, né, aí ao ensino fundamental, e ela era assim, ela não sorria, ela estava sempre de cara fechada, sempre. Então, quando ela entrava na sala, ela colocava todos os livros dela, a bolsa dela em cima da mesa, ela sentava, olhava para nós, e todos nós ali enfileirados, né, direitinho, e ela, invariavelmente, ela usava
as seguintes frases, seguinte fala: eu estou com dor de cabeça, eu já estou por aqui com vocês. O primeiro que abrir a boca, que fizer um gracejo, uma piadinha, seja lá o que for, vai para a diretoria, ok? Eu quero silêncio total. Abram o livro na página tal. E ela não saía daquela cadeira, a aula dela era daquele jeito. E nós seguindo lá o livro didático. E aí é o que você colocou, Ronaldo. Mas para ela ser tão mal-humorada, sempre de semblante fechado, já nos ameaçando, dizendo que estava sempre com enxaqueca e dor de cabeça, mas será que ela tinha essas coisas por causa de nós, alunos e da escola? Ou será que ela já trazia suas frustrações, como você colocou, da sua vida pessoal, familiar, enfim, e simplesmente descarregava em nós? Então, realmente, é para pensar, né? Essa postura do professor na sala de aula, lá na escola. Bom, Ronaldo, está Perfeito. na hora, né? Está na hora de passar para os nossos participantes. Nossas perguntas. Vamos a elas. Que venham. Clotilde, São Paulo. O que é melhor para a criança? Aprender regras ou aprender a pensar? Clotilde, as duas coisas são importantes, não dá para escolher aqui, não. Tá? Aprender regras é importantíssimo, porque na vida nós temos regras a seguir, até para podermos ter um bom convívio social. Agora, aprender a pensar é muito importante, porque quando você pensa, você também consegue discutir as regras. Porque as regras, elas podem mudar. As regras nem sempre são permanentes. Conforme nós nos desenvolvemos, nós vamos descobrindo também outras formas, outras maneiras de convivermos. E às vezes nós podemos chegar à conclusão de que aquela regra que até aquele momento serviu, agora precisa ser modificada, porque nós temos agora outras estruturas, outras situações que requerem, então, uma mudança da regra. Mas para observar isso, é preciso saber pensar. Então, para colocar aqui numa ordem de importância, o aprender a pensar vem primeiro do que o aprender a regra. Até porque, para que seu filho, para que a criança aprenda determinada regra, o ideal é você fazer com que ela pense. Ela elaborar o pensamento, você levá-la a pensar sobre as suas atitudes, sobre os momentos, o que pode, o que não pode, o que precisa, o que deixa de precisar. Como o exemplo que eu dei aqui, de chegar a hora da refeição. Ora, se chegar a hora da refeição, é hora da refeição. Mas a criança pode se recusar a se alimentar. Então, o que é o ideal? Que você a faça pensar, assim, olha só, tudo bem, eu compreendo, eu entendo, que você não quer largar aí os seus brinquedos, né, a brincadeira em que você se encontra, né, você não quer largar isso e por isso está dizendo que não quer comer agora. Mas pensa aqui comigo, tá? Quando, né, nós não comemos, quando nós não nos alimentamos, o que vai acontecer? Você já sabe. O que acontece? Quando você fica sem comer, a gente fica com fome. Fica com fome. E quando fica com fome, o que acontece com o nosso corpo? Ele vai ficar mais fraco. Pois é, ele vai ficar mais fraco. E a comida, por sua vez, esfria, estraga. Você sabe disso, não é mesmo? Por isso, nós precisamos ter os horários para as refeições. Agora, brincar. Brincar, você está brincando agora. Você pode continuar a brincar depois da refeição. E os brinquedos vão ficar aí à sua disposição sem nenhum problema. Então, pensa. Se você não comer, se você não se alimentar, você vai ficar fraco e vai ficar com problemas de saúde. Ora, fraco e com problemas de saúde, como você vai brincar? Já pensou nisso? Aí que adianta ter os brinquedos? Pensa. E aí, o que você acha mais importante agora, neste momento? É continuar a brincar
ou é ir se alimentar porque está na hora da refeição? O que você me diz? Então você faz ele pensar. Claro que é para levá-lo a se alimentar, é claro, para ele entender a importância disso. Mas isso é mais importante fazer esse processo do que simplesmente dar uma ordem. Tipo assim, olha só, se você não for comer agora, eu jogo esses seus brinquedos pela janela. E você fica sem brinquedo. Pode escolher. Bom, aí é claro que ele vai escolher comer, é óbvio. Né? Mas ele está fazendo essa escolha por ameaça. Não porque ele foi levado a pensar e concluiu que realmente se alimentar é importante. Então, o aprender a pensar, para que na sequência ele aprenda a obedecer às regras e transformá-los quando for o caso. Engraçado que não quer pensar para as coisas certas, quer pensar para um jogo, pensa rápido, porque tem que pensar. Não tem que pensar? Tem que analisar as estratégias que você vai usar naquele momento do jogo. Tem que pensar, senão você acaba perdendo o próprio jogo que você quer ganhar. Mas é por aí, é isso aí, Marco. Próxima pergunta. Gabriela, Rio de Janeiro. A família deve educar e a escola deve instruir. É isso mesmo? Não. Não, eu sempre me posicionei contra essa frase, que já ouvi de muitos professores, já ouvi de muitos pais, quando se discute a educação. Porque está havendo uma separação. Olha, os dois grandes institutos sociais de educação da humanidade, família e escola, não podem se separar. E não podem dividir a educação, né? Passar uma tesoura na educação. Você faz isso e eu faço aquilo. Isso não existe. Educação é um processo integral do ser integral. Sim, a escola tem sim essa função de instruir. É uma das suas funções, é uma das suas finalidades, mas não somente. A escola é um instituto de educação. Então, nós estamos falando de educar, nós estamos falando aqui de ensinar. Que adianta ele aprender que 2 mais 2 é igual a 4, se ele vai usar esse 2 mais 2 é igual a 4, assim, então são 2 toneladas de pólvora com 2 toneladas de pólvora, eu faço uma bomba de 4 toneladas de pólvora, opa, posso destruir não sei o quê. Gente, a educação falhou, né? Porque houve apenas um ensino, nada mais do que isso. Porque a educação abrange também o desenvolvimento do senso moral, que não é exclusividade da família. Então, pertence à escola. Agora, a família, por sua vez, não vai apenas trabalhar o desenvolvimento afetivo, emocional, moral das crianças. Tem que trabalhar também o desenvolvimento cognitivo, porque faz isso tudo ao mesmo tempo. Sabe qual é o problema na escola? É que nós, ao invés de nos preocuparmos com as questões comportamentais, que são as mais importantes, nós nos preocupamos com questões outras que não são importantes. Vou dar um exemplo aqui, tá? A professora está na sala de aula, olha para a sua turma de alunos, vê o Joãozinho com boné na cabeça. Diz assim, Joãozinho, tira o boné. E ele olha para a professora, por que, professora? Porque na minha aula eu não quero ninguém com boné na cabeça. Mas, professora, o boné não me atrapalha, não. Eu não quero saber se atrapalha você ou não. Eu já lhe disse, tem que tirar o boné, porque na minha aula eu não admito que ninguém use boné. Então, tira o boné agora. Aí ele vai contra-argumentar, acabou. Pode levantar. Levanta daí. Vai levantar. Vai para a diretoria agora. Onde já se viu me desobedecer, etc, etc, etc. Ok, essa é uma cena. Agora vem a outra. Ô tia, o que foi, Maria? A Sônia aqui me xingou e xingou a minha mãe. E você está incomodada com isso? Isso é besteira, bobagem. É só não ligar. Voltando para a aula aqui. Perceberam os dois exemplos? A professora fez um carnaval por causa do boné na cabeça do João. Mas isso daí é o de menos. Mas a questão moral, comportamental da Sônia ter xingado e quase batido na Maria,
Tá, deixa para lá, bobagem, não se incomode com isso. Então, nós temos aí que o professor precisa trabalhar isso. Ele não pode deixar isso passar. Isso é desenvolvimento do moral, do senso moral. Em casa, na família, nós também, às vezes, cometemos, né, essa falha, nós trocamos uma coisa pela outra. Então, pais e professores precisam se dar as mãos, família e escola, e entender que instrução e educação, se bem que a instrução faz parte da educação, mas enfim, né, só para separar e entendermos aqui as coisas, tem que andar juntas. Não dá para separar, olha, você trabalha o desenvolvimento intelectual das crianças, escola, e nós vamos trabalhar o desenvolvimento moral das crianças, família. Não é assim. Os dois processos de desenvolvimento têm que estar na família e têm que estar na escola. Muito bem. Próxima pergunta. Nossa próxima. Isoldina, Belo Horizonte. Como o professor pode trabalhar questões comportamentais dos alunos? Boa pergunta. Me propicia um complemento a essa última resposta. Bem, eu já dei um exemplo, né, da questão das regras, ou seja, saber trabalhar as regras comportamentais, né, as regras que se ligam ao comportamento. Bom, o que mais que o professor, na sua sala de aula, na escola, pode fazer? Bom, ele pode mudar a sua metodologia de trabalho. Nós estamos muito acostumados, né, a simplesmente ficar na frente da turma e ensinar. Seja usando o quadro, um PowerPoint, né, e outros recursos, mas nós estamos muito acostumados a fazer isso, a dar, né, a dar os conteúdos. Nós podemos mudar isso, por exemplo, dispondo as carteiras de uma forma diferente, num semicírculo ou num círculo completo, já que às vezes a sala de aula não é tão grande assim, mas dá para fazer um círculo. Mas por que eu vou fazer um círculo? Para debater. Uma roda de conversa, onde você propõe o assunto e aí as coisas começam a vir. Eu lembro aqui, dando essa resposta, o nosso queridíssimo e saudoso educador Rubem Alves, que deixou muitos livros publicados. O Rubem Alves, uma vez, colocou a turma nesse círculo, colocou em cima da mesa dele, né, da mesa do professor, ele colocou um copo descartável, né? Colocou o copo descartável em cima da mesa e disse assim para a garotada: hoje a nossa aula é sobre esse copo descartável. E ele disse que a turma olhou para ele, os alunos falaram: professor, o senhor está de brincadeira, né, professor? Nós vamos aprender o quê com um copo descartável? Bom, vamos começar. Para que serve esse copo? Aí eu... para usar e jogar fora, por isso que ele é descartável. Ah, muito bem, para usar e jogar fora. Ok, mas ele é feito do quê? Ah, é plástico. É plástico, tem certeza? Sei lá, o negócio é bem aí do petróleo, não é? Petróleo? O que é isso, petróleo? E ele começou a indagar da turma. Então foi se descobrir que a matéria-prima vem lá do petróleo. O petróleo acontece assim, assado. Para ser extraído tem que ter uma indústria, não sei o que lá. A indústria que vai transformar aquilo até chegar no copo. Aí entrou para o problema da ecologia, o meio ambiente, e tocou o sinal. E aí todo mundo espantado. Ué, já passou o tempo? Pois é, vocês disseram que não tinha nada para aprender com o copo descartável. Então, de uma coisa singela, de uma roda de conversa. Agora, imagine uma roda de conversa sobre questões morais, sobre situações da vida. Olha quantos inúmeros aprendizados para fazer e para poder se trabalhar, então, o desenvolvimento emocional. Um aspecto também, Marcos, que o Colégio Leopoldo trabalha muito, o Colégio Leopoldo aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu. E o diretor lá, o Paulinho, ele trabalha muito também o esporte, que é o sentido de equipe, né? Que ele não é a competitividade à toa, não, mas o esporte ajuda muito. Xadrez, um simples dominó, você ajuda em todos os processos ali do desenvolvimento também cognitivo, emocional da criança, o basquete, o vôlei, o futsal. Olha, em uma infinidade, você inserir também o esporte para que eles percebam que a individualização
ela acaba ficando por terra. Ele precisa trabalhar o sentido de equipe. E isso ajuda muito, vai por mim, é esse trabalho também de mostrar essa importância do esporte. Olha, Fernanda Linhares, muita paz, Linhares. Ô, Fernanda, vocês acham que os pais estão terceirizando essa função, deixando de estimular seus filhos, deixando para os professores ou as professoras? Olha, gostei. Fernanda, realmente isso tem acontecido sim, é uma verdade. Tá? Na medida que cada vez mais cedo os pais colocam as crianças na escola, na educação infantil, na creche, né? Que até faz parte da educação infantil, mas nós podemos dizer até que antecede realmente, né? Isso tem acontecido. E não estão terceirizando só para os profissionais da educação, os professores, estão também terceirizando para os avós. Isso tem acontecido muito. Tá? Os pais, claro, que muitas vezes necessitam trabalhar, então precisam, claro, do apoio dos avós, mas só que às vezes exageram, né? Nesse apoio dos avós para cuidarem dos seus filhos, e os filhos acabam passando muito, mas muito mais tempo com os avós, até o tempo que, na verdade, os pais têm livres, acabam ficando com os avós. Vou dar um exemplo aqui. Assim, bom, meu bem, vem cá. Já que as crianças estão lá com os meus avós, vamos aproveitar hoje, então, um tempo livre, vamos passar no shopping, vamos não sei o que, vamos não sei o que lá. Então, o que acontece? Os dois saem do seu trabalho profissional, se encontram, vão passear, não que não tenham que passear, mas tem que ser uma coisa combinada, conversada também com os avós e as crianças. Aí o que acontece? Aí passam na casa dos avós, lá pelas 11 horas da noite, para pegar os filhos que já estão praticamente dormindo. Aí leva para casa, todo mundo vai dormir, e logo cedo todo mundo levanta, porque tem que levar as crianças para a escola, e eles irem para o trabalho. Depois, né, se eles estudam na parte da manhã, quem vai pegar lá na escola? Os avós. E as crianças vão para casa dos avós. Tá? E aí você está lá no meio do seu expediente e liga para o outro. Vamos aproveitar hoje para passar no supermercado? Ah, boa ideia. Tem umas coisas para comprar lá para casa. Segundo dia, aí vai para o supermercado. E aí vai passar na casa dos avós para pegar as crianças lá pelas 10 da noite. Os pais têm que tomar cuidado com isso. Daqui a pouco os filhos vão dizer assim, não quero ir para casa não, quero dormir com a vovó, quero dormir com o vovô. Mas é claro, né? Porque praticamente não convive com os pais. Então, os pais têm que tomar muito cuidado com essa terceirização, tanto para a escola, com os professores, quanto para os avós. Muito cuidado com isso. Próxima pergunta. Ana Luísa, Rio de Janeiro. É certo na educação infantil a escola passar dever de casa, fazer provas e dar notas a crianças de 3 a 5 anos? Excelente pergunta, Marcos. Ana Luísa, minha alma acabou de estremecer. Minha alma acabou de estremecer, porque realmente eu tenho acompanhado isso. Olha, é impressionante o que estão fazendo com as nossas crianças. Criança de 2 anos, de 3 anos, já carregando mochila, com livros, cadernos, não sei o que mais, e, de fato, estudando, fazendo prova e sendo avaliada por nota. Essa é a pior coisa que pode acontecer no nosso sistema educacional. Aliás, eu e o Ronaldo aqui, nós somos totalmente contrários a esse tipo de ensino e de avaliação, porque não se avalia nada com provas e notas, essa que é a verdade. Nós estamos diante de um ser humano, de uma pessoa, um espírito reencarnado, um ser integral, que precisa se desenvolver todo o seu potencial. É um absurdo levar para o jardim da infância, no lugar do lúdico, no lugar das brincadeiras, você levar matérias curriculares, ainda fazer prova e dar nota. Isso aí já era para ter sido derrubado no ensino fundamental. E quando eu vejo isso acontecer com as escolas de educação infantil, meu Deus,
nós estamos invertendo todo o processo, nós estamos meio perdidos no que temos que fazer. O fundador do Jardim da Infância foi o educador Fröbel, né? Foi um educador alemão, o Fröbel. Fröbel foi discípulo de Pestalozzi. Gente, ele, na época a criança era, estou falando aqui do início do século XIX, a criança era considerada um adulto em miniatura. E ele mostrou que não era. Não, criança não é adulto em miniatura, coisa nenhuma. Criança é criança. É um ser humano que passa pelo período infantil e precisa ser tratada como criança. Então é a hora do jogo, é a hora da brincadeira, é a hora do aprendizado lúdico. E depois a nossa querida Maria Montessori, lá na Itália, vai criar, então, brinquedos, mobiliário, atividades, tudo voltado para a criança. Aqui no Brasil, o que é que nós estamos fazendo? Ronaldo, nós estamos levando matemática, história, geografia, física, química, biologia para o jardim de infância. É isso que nós estamos fazendo. É um absurdo. Pois é. É um absurdo. Marcos, eu gostaria de fazer uma colocação seguinte. Com a pandemia, nós estamos observando como os pais ficaram perdidos. Não querem assumir as suas prerrogativas também de professores no lar, de dar aula também, ou ensinar a seus filhos os deveres que estão ali. Não, meu Deus do céu, quando é que vai voltar a aula às escolas? Eu preciso, os professores não estão fazendo nada. Mas e eu, pai? Tem uma novela que está reprisando agora na Globo e está mostrando uma cena que ela é nova e tiveram um filho lá e tal, bom, enfim. Aí o filho está, mamãe, olha aqui, me ajuda aqui no dever. Ah, meu filho, não posso, que eu tenho que ir no salão, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Pede seu pai, vai no pai, o pai é empresário. Ah, meu filho, não posso também. Pede sua mãe, ué, cadê a empregada, a menina que cuida de você? A menina que cuida de você. Olha a cena que maravilhosa, que é o que nós estamos vendo. Transferir para a escola um processo que os pais têm que também participar desse processo da instrução dos seus filhos. Ah, mas eu não sei matemática, mas eu não sei português. Ué, aprende. Junto com o filho. Você quer? Eu estou colocando isso, Marcos? Eu estou colocando isso? Você acabou de dizer que a criança tem que ir lá, não tem? A criança tem que ir lá com a mochilinha. Mas o pai não quer aprender também, não. O filho é obrigado a estar com a mochila. Mas os pais não querem estar com a mochilinha de matemática, um livro pesado, mas obriga o filho a carregar para a escola. É um processo delicado de desenvolvimento nosso, adulto, e que, olha, nós vamos discutir isso no próximo programa. Próxima pergunta, Marcos, olha aí. Daniele São José dos Campos. Como podemos desenvolver sentimentos nas crianças? Muito boa. Aí eu pergunto, só adentro, Marcos, como desenvolver o sentimento em nós? Pois é. Para desenvolver os sentimentos nas crianças, aliás, antes um abraço a todo o pessoal de São José dos Campos, que já estivemos lá várias vezes. Para desenvolver sentimentos nas crianças, primeiro preciso desenvolver os sentimentos em mim. Porque se eu for frio, insensível, indiferente, metódico, eu não vou conseguir trabalhar sentimentos com as crianças. Então, primeiro eu tenho que me sensibilizar, eu tenho que me abrir, tenho que fazer o meu autoconhecimento, eu preciso aprender a chorar, preciso aprender a rir, e assim por diante. Então, a primeira coisa a fazer é a autoeducação. E para isso, é claro, eu preciso aprender também a ouvir os outros. Ou seja, o que é que os outros têm a dizer de mim. Então, se chegar para mim, ô Marcos, você foi muito duro na resposta, né? Você, não sei o que, você foi técnico demais. E eu tenho que aprender a ouvir a crítica, porque ouvindo a crítica eu vou me trabalhar. Aí, se eu não sei fazer uma brincadeira, por exemplo, direito, tá lá a criança, eu vou lá mexer com ela, querendo brincar com ela, e ela pode achar que, na verdade, eu estava querendo bater nela, ou isso ou aquilo. Então, primeiro eu tenho que me trabalhar. Então, quando eu me trabalho para me sensibilizar, eu vou conseguir automaticamente e paulatinamente
a trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos na criança. Agora, claro, existem técnicas, existem atividades, né, que, no caso, o professor ou os pais podem desenvolver, mas aí é tema para o próximo programa, né? Porque aí nós vamos ter que mergulhar efetivamente nisso. Então, já está anotado aqui. Provavelmente, fiquem ligados aí, porque vai ser o tema da nossa próxima segunda-feira aqui no Espiritismo e Educação. Vamos continuar com o tema. Outra pergunta, Lúcia, da Cidade da Esperança Natal. Como fazer essas educações quando falta o básico? Exemplo, comida diária para educar os filhos. Boa pergunta. Sim, sim. Nós reconhecemos a situação social que enfrentamos aqui no Brasil, que muitas vezes é uma situação social de penúria, de miséria, de favelas, comunidades muito pobres. Todos nós entendemos isso. Mas mesmo na miséria, mesmo faltando a comida, é possível fazer o desenvolvimento tanto cognitivo quanto o emocional. Se os pais têm dificuldade a isso, muitas vezes é a mãe, né, que está sozinha, porque já não tem mais a presença do pai, mas ela pode, porque o amor deve suplantar tudo. Através do amor, nós conseguimos, sim, aconchegar, acariciar, conversar, né, dialogar, fazer pensar. Você pode não ter recursos, mas no diálogo você consegue. E se você faz pensar, isso já é desenvolvimento cognitivo. Se você põe no colo, já é desenvolvimento emocional. Se você para ouvir, se você conta uma história, mesmo que seja para passar o tempo, você está realizando tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o emocional. Se sai para pedir esmola, para ir pegar uma bolsa de mantimentos que alguém conseguiu, enfim, leva as crianças para mostrar também as outras realidades da vida, para ajudar, né, para carregar, porque aí elas vão aprender também o valor da solidariedade, da cooperação. Então, é nas pequenas coisas, independente da situação social, que nós desenvolvemos a educação. E, às vezes, nós temos tudo, materialmente falando, financeiramente falando, e somos deseducados. E os nossos filhos vão ser marginais depois aí na vida, vão ser corruptos, etc. E você pode vir de um ambiente de favela, de um ambiente de miséria, e ser um homem ou mulher de bem, porque isso depende justamente dos pais. Não exatamente do que se tem, mas daquilo que se é e se está transmitindo aos filhos. Então é possível, sim. E lembrando que nós devemos trabalhar e respeitar as adversidades, principalmente as nossas mesmas. Você colocou bem essa sensibilidade que devemos ter. Se eu estou cansado como educador, como professor, imagina as crianças que nem se alimentam direito. Então, é se colocar realmente no lugar do outro, e a adversidade tem que ser respeitada de fato. A outra pergunta, Marcos, é como agir, da Fernanda? Como agir mediante a situação em que os pais não aceitam as notas dadas pelos professores? Notas. Eu acho que tem que tirar só 10. Realmente, os professores erram muito nessa hora da nota. Verdade, né, Ronaldo? Os pais têm todo o direito de não aceitar a nota dada pelo professor. É um direito dos pais. Nesse caso, os pais precisam ir até a escola para conversar. Sabe? Estou falando em dialogar. Chega lá e vai assim, olha, meu filho levou o boletim, vi que a senhora deu a nota X aí, eu gostaria de saber por que dessa nota. Quero ver as provas, que tipo de avaliação foi feita, porque os pais têm o direito de entender e os professores precisam explicar. E os pais podem, sim, não aceitar, claro que podem. Podem achar que não é bem, que aquela avaliação não está exatamente correta. Mas, olha, são direitos que você vai utilizar no diálogo, com respeito. Não é chegar na escola e já querer bater na professora. Ir até a diretora para dizer que aquela professora tem que ser transferida.
né? Que se ela continuar na escola, você vai tirar seu aluno, o seu filho de lá, né? Porque, como disse aí o Ronaldo, você só aceita 10. Se não der 10 para o seu filho, as professoras não servem, a escola não serve. Não, não é assim. Então, diálogo sempre, para poder entender o processo pedagógico, o processo de avaliação que a escola utiliza. Isso. Não? E aí, claro, né? E tem o outro lado. E tem o outro lado da moeda, né, Ronaldo? Também, antes de ir à escola, ver se o Sim. seu filho está fazendo as tarefas. Exato. Ver se não houve nenhum chamado assinado pedindo a sua presença na escola e você deixou de ir à escola. Não é para a escola também reclamar do seu filho, é uma via de mão dupla, não é nada disso. Mas para essa parceria da escola com a família tem que haver. Às vezes, por muitas vezes, a escola, o professor já chamou várias vezes os pais na escola, mas na hora da nota, o pai é o primeiro a ir lá para reclamar. Mas quantas vezes foi chamado? Seu filho hoje estava assim, estava passando mal, a senhora não veio. N situações. Então, é uma via de mão dupla. Assim como a escola não vai ficar falando mal do filho, que ninguém gosta, a escola, o pai também não ia chegar lá e querer agredir o professor por conta disso. É uma via de mão dupla, diálogo acima de tudo e as entrelinhas, porque essa nota que está ali, ela retrata muitas vezes o dia e não o processo evolutivo. Por isso que nós somos contra essas notas, porque a avaliação ela é contínua. Desde o primeiro dia que botou o pé na escola, já começa o processo de avaliação. Mas vamos lá, é isso aí. Marcos, acabou as nossas perguntas e o tempo correu. E o nosso tempo. Né? É verdade. Bom, mas que ninguém se preocupe, né, Ronaldo? Nós vamos continuar o assunto na próxima segunda-feira aqui no nosso programa. Eu ia falar. Vamos lá, o mesmo tema, dando prosseguimento. E possivelmente um terceiro, hein? Quase certo um terceiro. Mas vamos lá. Verdade. Que Jesus os abençoe. Gratidão pelo carinho e atenção de todos. Muita paz e que Jesus os abençoe. A todos que nos acompanharam, fica aqui então o nosso convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, aqui na Web Rádio Estação da Luz, para mais um Espiritismo e Educação, onde vamos continuar esta abordagem do desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento emocional das nossas crianças. Paz em todos os corações, Jesus nos abençoe e até a próxima segunda-feira.